Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia para todos vocês. Gente, hoje é sexta-feira, que Pai Oxalá abençoe e cubra todos nós com seu manto sagrado, iluminando nosso coração, nosso pensamento. Que venha um final de semana bem abençoado, com bastante energia positiva, né? E que seja um final de semana de bastante paz e bênção para todos. Hoje eu resolvi tomar um café com vocês. Aproveitei aqui, gente, pra gente tomar aquele cafezinho. Tomar aquele café. Pra gente bater um papo, conversar um pouco. Vamos lá? Começar o dia agradecendo a Deus. Muito obrigado, meu Deus, por mais um dia, por eu estar viva, pela minha família, pelos meus filhos, por não faltar comida na minha mesa. Gratidão. E que não falte na mesa dos meus irmãos, né? De todos aqueles que precisam. Que seja um dia de paz, que é o que a gente deseja, de entendimento. Seja um dia que a gente consiga, né? Lidar, né, com tudo aquilo que a gente tenha que vir enfrentar, né? Gente, olha só, a questão da quarentena, eu tô falando muito, né, na questão da quarentena. Gente, a quarentena tá afetando muita gente mesmo. Vocês sabem que as pessoas me ligam, né? Não tô dormindo, tá acontecendo tal coisa, tô sentindo a minha energia muito densa. As pessoas me ligam chorando, né? Estão tendo muita dificuldade de lidar com os problemas. Gente, olha, não tá fácil, tá puxado. É pra quem tem fé, gente. É pra quem tem fé. A gente tem que ter muita fé, gente. E a gente tem condições, gente, de respirar fundo, né? Se segurar, né? As nossas forças, porque sozinho, gente, é difícil. Mas é como eu falo sempre, não é só as nossas forças, né? É a gente junto, né? É a gente junto com essas forças que caminham junto com nós. Seja problema emocional, seja problema pessoal, seja problema financeiro, tá todo mundo, gente, passando. Tá difícil no momento, gente, alguém ligar e dizer assim, uma boa notícia. Ou aconteceu tal coisa, né? E as pessoas já ligam porque estão precisando, porque precisam de uma orientação, precisam de uma firmeza, precisam se benzer, precisam de uma palavra. E a gente tá aqui, gente, trabalhando bastante, né? O trabalho de preces é um trabalho, assim, gente, que é um trabalho muito sério. É um trabalho, assim, que a gente coloca ali a nossa energia, a nossa força, a nossa intenção, né? A gente direciona e pede, né, com coração, com fé, né? Então, as preces, gente, façam prece, né? Façam prece, façam para todas as pessoas, para o seu irmão, para o seu amigo, para o seu vizinho, para quem vocês não conhecem,
porque tem muita coisa acontecendo, gente, né? A gente sai e não sabe se vai voltar para casa. Então, a gente sempre tem que agradecer, que ter em meio às dificuldades, graças a Deus, a gente está aqui. Gente, eu perdi uma conhecida minha semana passada. Era uma pessoa que veio na minha casa algumas vezes visitar, também era de religião, né? E eu sempre falo, né, irmãs de fé, né? Porque nós somos todos, né, da religião. Somos todos irmãos perante a Deus. E nós, né, umbandistas, né, nós, o axé, somos todos irmãos de fé, né? Irmãos de Pemba. Então, assim, gente, eu perdi essa irmã por causa de uma briga que teve num bar, né? Ela foi atropelada intencionalmente e foi arrastada, gente. Eu fiquei muito mal quando eu soube. Foi bem difícil para mim, porque a gente não convivia no dia a dia, a gente não era, assim, amigas, mas a gente se conhecia. Ela vinha às vezes me visitar, participou muitas vezes da minha casa, algumas vezes, né? E tu conhece as pessoas. Tu encontra as pessoas no armazém, tu encontra as pessoas na rua, as pessoas vêm, te abraçam. E de repente, gente, foi um choque para mim. A gente nunca tá preparado e pela situação, o modo que aconteceu. Então é muito triste, gente. É muito triste. As pessoas não têm mais amor, né? Não tem mais respeito à vida, né? E eu sinto que falta Deus no coração. As pessoas não medem mais, não tem mais uma medida e as coisas fogem do lugar, né? E é muito triste, eu senti muito, né? Porque ela era uma mulher nova, ela era mãe, né? Eu sempre falo assim, as pessoas, todo mundo tem um jeito, ninguém é perfeito, né? A gente erra o tempo todo, eu erro, todo mundo erra, cada um tem um jeito, tem uma cabeça, tem uma personalidade. Mas independente, gente, de uma discussão, de uma briga que tenha acontecido, que a gente não sabe detalhes, não sabe direito o que aconteceu, nada justifica, gente, tamanha crueldade, brutalidade, né? Então tá acontecendo muito, discussões em trânsitos que acabam em morte, né? É uma falta de respeito, gente, com a vida, né? Então é muito triste o que a gente está passando. E quando acontece que a gente vê com as pessoas, a gente acha assim, a gente fica triste, a gente se indigna, né? A gente fica comovido, pensa nas famílias, nos filhos, mas quando é com pessoas que a gente conhece, né? Pessoas que a gente convive, é muito difícil, gente. É muito difícil. Nesse momento a gente precisa de paz, unir nossas forças, né? Se ajudar uns aos outros. Se a gente não tem como ajudar, a gente não prejudicar, né? A gente procurar ser o mais correto possível. A gente ter empatia, né, gente? A gente pode não gostar, mas a gente tem que respeitar as pessoas, né? A gente não precisa conviver, mas a gente tem que aprender a separar, né? A gente tem muita dificuldade muitas vezes de perdoar, mas o perdoar, gente, ajuda a gente por dentro. E é que nem eu falo assim, gente,
a gente perdoar não é uma coisa fácil. Mas o perdoar não significa tu aceitar, tu conviver com aquela pessoa, tu saber que aquela pessoa te faz mal e tu persistir naquele lugar, mas é aqui dentro, né, gente? É a gente botar para fora todo esse sentimento, toda essa negatividade, né? Porque a gente não é perfeito, né, gente? A gente também erra, né? A gente tem dois lados, eu sempre digo que a gente tem a sombra, a gente tem que botar a luz na nossa sombra. E nem sempre a gente vai ser bonzinho. A gente tem um lado bem e tem um lado mal. Tem pessoas que tem dois lados, mas sempre tem aquele lado que fala mais. Mas tudo é necessário para ver o equilíbrio, para ver. Não é ser uma pessoa mal, mas é ter a malícia, né, gente? A maldade da vida. A gente precisa saber, né, com que a gente está lidando. Então, gente, eu vejo assim, tu abre as redes sociais, o que tu vê é pai matando filho, é jovem desaparecido. E agora sim, gente, é feminicídio. Gente, é um absurdo. Isso não para, isso não acaba, né? E tá cada vez mais difícil, né? Eu sei que tem muita gente buscando, né? Tentando fazer o seu melhor, tentando ajudar, né? Pessoas que são do bem, que são da paz, né? Porque a gente é ser humano, mas a gente não tem o direito, né, gente, de tirar a vida de ninguém. A gente não tem esse direito. Só quem dá a vida é Deus, só quem pode tirar a vida é Ele, né? Por mais que seja doloroso, por mais que seja difícil, a gente passa pelas coisas que a gente tem que passar. Às vezes o fardo é pesado, mas se a gente está passando, é porque a gente tem condições de passar, gente. Então falta muito amor, né? Falta muito respeito, né? Falta Deus no coração das pessoas, porque quem tem Deus no coração, né, não ia fazer pro outro. A gente não deve fazer pro outro aquilo que a gente não quer que faça pra gente. As pessoas falam, existe certo, existe errado. Não faça pro outro aquilo que você não gostaria que o outro te fizesse, né? Então, assim, gente, tá muito difícil. E agora que a gente tá vivendo esse momento, gente, muita gente se aproveita desse momento para fazer feitiço, para fazer trabalho, para prejudicar os outros, pagam para fazer maldade. É um momento que é propício, né? No sentido que as coisas estão tudo aí fora, né? Então, muita gente se aproveita disso para prejudicar o irmão, a casa do outro, a família, o emprego da pessoa. Gente, tanta coisa acontecendo no mundo, tanta gente trabalhando para fazer o bem. Tantos médios estão sendo chamados nesse momento, desenvolvendo e trabalhando, que é para ajudar. Nossos guias falam mesmo, a gente tá, os médios estão sendo, né, chamados, né, porque tem muito trabalho pela frente ainda a ser feito, né, então tem tanta gente se esforçando, aprendendo, buscando, né, trabalhando o seu eu, desenvolvendo, fazendo o bem, né, e a gente aprende, e eu sempre falo, começa dentro da casa da gente. Não é só chegar na igreja, só chegar no terreiro, só chegar no centro espírita e ali fazer a caridade, chegar na casa, em casa, chegar no trabalho e, né, agir erroneamente, né? A gente, o bem, gente, a gente pratica 24 horas, né? Então não adianta vestir o branco, que nem eu falo para meus filhos, né? Sair de dentro da casa, sair chutando os bichos na rua, arrancando as árvores,
fazendo maldade, desejando mal para os outros, né? Porque Deus, gente, a gente não engana. A gente muitas vezes se engana, né? Mas a vida a gente não engana. Nada passa sem as leis, eu sempre digo isso. E a gente tem que ter esse entendimento, a gente tem que colocar mais Deus no coração, né? E fé, né, gente? Independente de religião, a fé da gente é nossa, né? Eu falo pela minha religião, mas Deus, ele é inipotente. Ele está em todas as casas, ele está em todos os lugares, né? E é como eu sempre digo, assim, às vezes a pessoa não é de nenhuma religião, né? Mas a pessoa é tão boa, faz tantas coisas boas. A pessoa muitas vezes diz, eu não acredito em Deus. Mas a pessoa faz tantas boas ações, a pessoa planta coisas boas, né? A pessoa mesmo, dentro daquilo que ela acredita, porque Deus nos dá o arbítrio, né? Pra gente, tudo é necessário, né? Então, pra gente acreditar naquilo que a gente quer acreditar. Então, assim, ó, a pessoa não é uma pessoa que está conectada à espiritualidade, acredita, mas a pessoa é uma pessoa tão boa, faz tantas coisas boas, gente, está tudo certo. Porque tem tanta gente que é religioso, que prega a palavra, que, né, louva, que canta, que reza e faz tanta ruindade. Por isso que eu falo, gente, não é religião. Religião é religar-se, é as pessoas, né? As pessoas precisam ter essa compreensão, esse equilíbrio, né? Esse entendimento, né? A gente está em evolução, né? Mas tem muitos espíritos ainda que ainda estão, como diz os pais, infantis, na ignorância ainda. E a gente vai se deparar com muitas coisas ainda. Então, o que a gente tem que fazer nesse momento, gente, é a fé da gente. É a gente ter fé, é a gente acreditar, é a gente agradecer, é a gente procurar melhorar sempre um pouquinho mais, é a gente dar o nosso melhor. Quando a gente faz um bem para a natureza, a gente faz um bem. Quando a gente faz uma coisa boa para a gente, naturalmente a gente está, né, levando essa energia para quem está na nossa volta, para o nosso ambiente, né, para nossa casa. Então tudo é necessário e tudo está junto, né, gente? Nada está separado. Quem separa é as pessoas. Tudo é energia, nós somos energia. Tudo que existe é energia, gente. E nada tá fora, tudo tá junto. Então, assim, gente, eu passei para desejar esse bom dia e pedir para vocês refletirem bastante, né? Começarem a pensar, sentir as coisas e tirando essas coisinhas de dentro de si que é negativa, tirar esses pensamentos errados da cabeça, porque a gente recebe muita influência, não alimentar a nossa raiva, porque o outro está com raiva e a gente acaba nos atingindo pelo outro, não deixar que o que vem de fora nos atinja, que a gente tenha bom senso, que a gente tenha um médio, que a gente saiba dizer não quando tem que dizer, mas que a gente respeite, né, gente? E paz, né, pessoal? É o que eu peço para todos. E no dia de hoje, sexta-feira, Pai Oxalá nos dê toda a sabedoria naquilo que a gente tem dificuldade, né? Tenha misericórdia, né, da nossa ignorância, né, daquilo que a gente ainda não está pronto e Ele sabe, né? E abençoe a todos nós. Um bom dia, gente. Eu continuo aqui comendo a minha torradinha. Tomando aqui um cafezinho. Bom dia. Até a próxima.